Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, estamos de volta nas nossas lives, que devem servir para algumas pessoas. Enquanto estiver servindo, nós estaremos aqui. Oi, Cândida, oi, Dora, sejam todos bem-vindos. Eu só queria que você fizesse assim para eu saber se esse microfone está funcionando. Ele levou aqui um tombinho e eu estou com receio dele não estar funcionando direito. Vocês podem me dizer se está ok? Tá ok o som do microfone? Ah, então tá ótimo. Então, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Depois de mais uns diazinhos ausentes, mas por uma boa causa, né? Eram férias dos meus netos e eu estava de avó. Essa é uma das experiências mais gratificantes que a gente tem, né? É uma delas, mas para mim essa é sensacional. Eu sou muito grata de estar podendo viver essa experiência de avó, né? De curtir os netos, que é uma coisa deliciosa. E cada fase da vida a gente passa por situações diferentes, né? E cada uma delas nos faz crescer, nos faz ser cada vez melhor, né? Na nossa vida como ser humano. E ser avó é uma delas. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Então é isso. Quem não é avó pode experimentar um dia, quem sabe. Eu acredito que seria uma experiência sensacional para vocês também, como é para mim. Bom, gente, hoje é dia de invocação, né? Então se preparem. Quem tem o livro das invocações, deixa eu pegar ele aqui, que é esse aqui, né? No final da nossa live, eu vou abordar sobre um tema interessante, que eu acho que é bem interessante para todos nós, na realidade. E já mandem também os aviõezinhos para os amigos que gostam de invocação, que gostam de um papo sério, um papo cabeça, tipo assim, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso lugar dentro do contexto familiar e como vencer as repetições desnecessárias, né? Transcender as histórias familiares pode ser um processo profundo e transformador, né? E eu trago aqui hoje para vocês alguns passos que podem ajudar a vocês nesse caminho, né? Por exemplo, como autoconhecimento, reconhecimento, desapego, apoio, né? Então eu queria falar um pouquinho dessas, dar uma pincelada. As lives são sempre pinceladas para que possa despertar dentro de nós alguma coisa que nos faça correr atrás da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa cabeça em constante evolução, né? Porque a gente não pode parar, aliás, o universo não para, as histórias não param, o sistema não para, a vida não para. E é sempre uma roda gigante, né? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo, mas a gente tem que aprender a conviver com essas situações que aparecem todo momento para nós. Bom, então hoje eu queria falar para vocês, né, sobre essas transformações. Mas, Silene, por que é que nós repetimos essas histórias? Esse é o questionamento que eu sempre escuto. Por que a gente tem que repetir? A gente não tem que repetir. Essa que é a verdade, né? Nós só repetimos porque não abrimos essa consciência, né? Na maioria das vezes, nós vivemos as repetições para que possamos compreender que padrões da nossa mente emocional ainda estão atuantes dentro de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, e que não foram dissolvidos ainda, né? E continuam aprisionando
E nós continuamos aprisionados, continuamos nos aprisionando dentro de nós mesmos, né? Dentro dessa casquinha que a gente faz, desse ovo, dessa crença que a gente acredita que é, mas não é, né? Isso é o famoso sistema de crenças, que eu já falei em outras lives. Vai lá no YouTube, pesquisa lá, tem alguns temas bem interessantes, que tem muitos outros temas que eu sempre abordo aqui de uma forma ou de outra, mas que são muito interessantes. Bom, então eu queria falar sobre esses passos. Hoje me comprometi a falar sobre os passos que nos levam nessa transformação. Gente, muito quente, que calor é esse, né? Bom, o primeiro passo é o reconhecimento, né? É o reconhecimento não, é o autoconhecimento. Reconhecimento é o segundo passo. Então, o autoconhecimento é tudo, né? Que a gente precisa entender sobre as nossas próprias crenças, valores, padrões de comportamento, que é essencial para a gente conquistar uma vida plena e adultecer, né? Porque tem muito gente da minha idade que ainda não adulteceu, ainda está criança, né? E a gente percebe isso nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos loopings, né, que a pessoa faz, correndo atrás do rabo, ou seja, repetindo sempre os mesmos processos, as mesmas coisas. Isso pode ser feito através de práticas, né? Como meditação, como terapia, como uma autorreflexão, questionamentos mesmo, né? Mas por que eu agi assim? Mas por que o fulano reclamou? Mas o que eu fiz para que isso acontecesse? Mas por que eu estou fazendo para que isso se repita? Então, é esses questionamentos que são importantes para nós, né? O segundo passo é o reconhecimento dessas histórias. Nós precisamos reconhecer. Que histórias são essas? O que aconteceu? Ah, Selene, mas é tão longe isso, foi tão lá atrás, que eu nem sei o que aconteceu mais, nem me lembro. Você pode não lembrar, mas você tem arquivado dentro de você. Com certeza você tem arquivado. Então, o segundo passo é o reconhecimento das histórias, ou seja, identificar e reconhecer as histórias e os padrões que foram passados para nós, pela família, né? E isso inclui que a gente entenda como essas histórias ainda podem estar influenciando as nossas ações e os nossos pensamentos, as nossas atitudes nos nossos relacionamentos, né? Eu também tenho falado sobre isso em algumas lives, vale a pena vocês pesquisarem lá, porque tem muita live com muito conteúdo interessante. Mas quando você reconhece o padrão, né, que você está repetindo, por exemplo, nossa, eu estou fazendo igual meu avô. Parece que a luz se acendeu. Naquele momento em que você constatou que você estava repetindo um processo, que você estava repetindo a mesma história, né? Quantas vezes eu ouvi isso no meu consultório, né? Eu tive consultório mais de 25 anos no Rio, em São Paulo, né? Atendendo muita gente, mas muita gente, muitas constelações, muitos workshops. Agora é que eu estou mais free, mais recolhida, mas não deixei de trabalhar, continuo atendendo. E quantas vezes eu ouvi isso no meu consultório, nas constelações, como se a pessoa estivesse acordando naquele momento de um sonho ou de uma fantasia existencial, né, criada por esse sistema. Porque realmente nós não conseguimos ver muitas vezes. Essa que é a verdade. A gente repete, está na nossa cara e a gente não vê. O que está por trás daquilo que pensamos ser realidade. Foi por isso que eu fiz esse livro aqui, ó. Dinâmicas Ocultas. Esse é um outro livro que eu fiz, foi o terceiro livro. Mas esse livro é específico de dinâmicas de constelação que eu fiz para ajudar os meus alunos, né? Porque a partir dessas descobertas
da observação do seu campo sistêmico, do que aconteceu, do que ainda está acontecendo, que se repete, né? É que você tenha a oportunidade de fazer novas escolhas para a sua vida. Aqui eu posso até fazer peraí, deixa eu continue aqui, deixa eu ver se tem uma... Eu tenho... Oi, Rob, quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Aqui eu até posso, nesse momento, fazer uma analogia. Jesus Cristo, por exemplo, reza a Bíblia que ele morreu para nos salvar. Ou seja, foi pelos nossos pecados, para nos reconduzir a Deus, porque a natureza dos homens, ela está afastada de Deus, né? Não é uma distância física, mas é uma distância moral, né? E de culpa também. Então, se ele morreu para nos salvar, a impressão que eu tenho é que parece que não adiantou, porque muitos homens continuam fazendo maldades hoje, de diversas formas, né? Uns com os outros, coisa, aliás, que estamos vendo todos os dias na nossa sociedade, hoje ainda, infelizmente, né? E, na realidade, se os nossos ancestrais sofreram, passaram por perdas, por guerras, tristezas, mas mesmo com tudo isso que eles passaram, nós estamos aqui, valeu a pena para eles. Para eles, sim. Para nós e para eles. Eles deram continuidade à vida através do amor. Porque foi através do amor que nós nascemos. A união de um homem e de uma mulher, né? E porque não somos amorosos uns com os outros, por exemplo, ou com nós mesmos. Muitas vezes em nossas atitudes, em nossas palavras, repetindo esses padrões, né, passados. Então, essa é uma pergunta que eu fico, né? Rob, você tem um livro de... É a Mariângela que está falando, né? Tem um livro de dinâmicas ocultas. E aí, tem te ajudado? Porque ele é excelente não só para que a gente possa resolver pequenas questões nossas, como ele é bom para quem é um professor de constelação ou terapeuta que pode fazer isso dentro de um consultório com seu cliente. É muito interessante, porque essas técnicas podem ser feitas com papéis, almofadas, assim como eu faço com vocês em muitas lives aqui, quando é dia de constelação, né? Hoje é dia de invocação. Então, agora eu queria passar para o terceiro passo, trabalhar o desapego emocional. O terceiro passo é o desapego, né? Trabalhar o desapego emocional das nossas histórias. Isso não significa esquecer ou ignorar o nosso passado, ignorar os nossos ancestrais, o que aconteceu com eles ou com a nossa história. Mas sim não permitir que esse passado controle o presente. É diferente, né? Então, eu posso me desapegar daquilo com a intensidade de que aquilo ocorreu, porque senão ela continua se repetindo, se perpetuando pelos descendentes afora. Aqui muitas pessoas me perguntam, mas como eu vou esquecer a dor da perda da mãe, de um filho? A resposta é muito simples. Não estou dizendo para você esquecer outra vez. Nossas histórias, elas são importantes, nos enriquecem e nos empoderam. Essa que é a verdade. Estou dizendo que precisamos apenas aceitar que foi difícil, mas que estamos aqui, que sobrevivemos a essas histórias e que eles sobreviveram, porque se não tivessem sobrevivido, nós não estaríamos aqui. E isso me passa uma imagem de força, né? De empoderamento. Então, eu continuo aqui, viva, saudável. E a maior honra para aqueles
que sofreram antes de nós é exatamente isso. Que você faça o seu melhor, que seja mais amoroso com você, com os outros, mais tolerante, mais paciente, mais cuidadoso, mais respeitoso. Faça mais e melhor do que eles puderam fazer, do que eles tiveram oportunidade. Então, é virar a chave, é não repetir, para não perpetuar o mais do mesmo, mas simplesmente aceitar, olhar, agradecer e olhar para frente e dizer: agora eu posso ir, agora eu posso fazer diferente, agora eu transcendo essa história. E isso é que te aproxima dessa imagem chamada Deus. Eu vejo dessa forma e acredito piamente nisso. Bom, o quarto passo: criação de novas narrativas em sua vida. Então, depois que você toma conhecimento, reconhece e aceita, que foram os 3 primeiros passos, você pode desapegar-se da dor que pertence ao outro. E a partir daí, desenvolver novas histórias e crenças pessoais. Nós não estamos aqui para carregar a mala para ninguém. Nós não estamos aqui para carregar a dor de ninguém. Porque isso também tiraria a dignidade deles. Porque essa dor pertence a ele. Ele é que tem que carregar. Porque eu não posso carregar a dor dele porque eu já tenho as minhas para carregar. Eu já tenho as minhas para resolver. Então, cada um sabe o que tem para carregar. E cada um, nós temos que acreditar nisso, é capaz e tem os instrumentos necessários dentro de si para poder transformar a sua própria história. Ah, Selene, mas como é que muita gente não conhece? Coitado! É porque não está buscando. Está sentado, acomodado na sua dor. Está na vitimação. Então a vitimação diz assim: ah, faz para mim porque eu não posso. Aí você vai carregar por ele. Até quando? Até quando você vai deixar de viver a sua vida, evoluir para carregar a dor do outro? Eu sinto muito. Nós não podemos fazer isso. Cada um por si. Aqui é cada um por si e Deus por todos. Ah, Selene, mas a gente não vai ajudar? Vai, claro que vai. A gente não vai abandonar ninguém. Vocês não estão entendendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para que eu estou fazendo tanto pelo outro, impedindo ao outro de crescer, de viver e de evoluir, de aprender com a sua própria história? Essa é a questão. É a grande diferença da situação, né? Então, quando você olha, né, para essa aceitação, você tem conhecimento, você reconhece, você aceita, e você desapega da dor que pertence ao outro, é a partir daí que você pode desenvolver novas histórias e crenças pessoais, que ressoem mais com quem você é agora e com quem você deseja se tornar. Porque nós não podemos permanecer sempre o mesmo. Nós não somos a mesma pessoa o tempo todo. Esse é o grande barato da vida. É a autotransformação, é a renovação constante de quem eu era, para quem eu sou e para quem eu ainda vou ser. E é isso que nós precisamos alimentar. É a chama da vida. Isso se chama viver. E pouca gente entende o significado disso. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma história, como cada um de nós, que pode ser um bom livro. Agora, cada um pode escrever o seu final. Eu não preciso escrever o final da minha mãe, que foi terrível. Eu não quero para mim. Eu amo a minha mãe, sinto saudade delas, mas eu sei que ela está no meu coração. Ela foi muito importante para a minha formação, mas eu não quero o final infeliz da minha mãe. Eu não quero.
Isso pertence a ela e eu deixo com ela a sua própria história. Essa é a dignidade dela, da forma como ela morreu, como outras situações que aconteceram na minha família. Eu não quero, porque eu entendo que cada um teve que passar por aquilo, assim como eu tive que passar lá atrás por aquela terrível dor daquela perda. Aquilo me fez crescer, porque no mesmo instante eu pude entender que a minha mãe não ia voltar mais. E eu só podia contar com o que eu tinha, que ela mesma me ofereceu: conhecimentos, entendimento, educação. E isso, o resto você desenvolve. Agora, se você para nesse campo, nesse ponto, como vítima, oh, minha mãe, e agora que você vai ficar a vida inteira chorando uma dor que não vai mudar. Não vai mudar. O que acontece, acontece, acabou e ponto. O que eu posso fazer? Fazer o luto, acolher no meu coração e continuar a vida. A vida, ela dá continuidade. Eu não posso passar essa dor para os meus filhos. Eles não viveram essa dor. Eu não sou aquela dor. Eu fui. Hoje eu sou outra pessoa. E amanhã serei outra ainda. E ainda vou ser muitas. Até a hora que eu aqui não mais existir. Mas eu quero, diariamente e o tempo todo, estar nessa transformação e nessa evolução. Porque eu acho que isso me alimenta. E eu acho que alimenta a todos nós. Agora, depende de como cada um enxerga a sua própria história e quer mudar, e quer transformar. Que isso é querer também, né? Nós não podemos fazer pelo outro, né? Bom, então, a partir daí, desse momento, desse entendimento e dessa aceitação, o que acontece? Nós podemos mudar a nossa crença pessoal, né? Mas olhar para quem eu sou agora, para quem eu me transformei a partir de algum ponto, né? Com quem eu desejo ser, o que eu desejo me tornar, o que eu quero ser, né? Isso é deixar que eu viva com dignidade. Então, assim, não é só deixar o outro com a dignidade dele, com a história dele, mas eu também quero ter a minha própria dignidade. Então, assim, pena eu acho que é o pior de todos os sentimentos que nós podemos ter pelo outro, né? Nós podemos ter compaixão, nós podemos ajudar, mas pena é muito pesado, porque a pena me faz olhar para ele e dizer: ele não é capaz. E aí eu me engrandeço, meu ego infla, eu acho que sou mais do que ele, porque eu sou capaz de resolver por ele, saio da minha posição para carregar uma história que não é minha. E isso é o cuidado que nós precisamos ter, né? É um deles, né? Bom, e quando eu deixo o outro viver com dignidade, e eu vivo com dignidade as minhas próprias histórias, nessa aceitação, né? Isso pode envolver a redefinição de novos valores, é a criação de novos objetivos, e aí você começa a adultecer, né? Quinto passo: prática de novos comportamentos. Agora que você aterrissou no ano em que você vive realmente, hoje, aqui e agora, né? Você fez uma terapia, você conseguiu perceber, conseguiu entender onde você estava, você viu a constelação, viu a história se repetindo, reconheceu, aceitou, incorporou e agora você respirou, aterrissou no hoje, dizer: puxa, eu estava parada no tempo, eu estava vivendo um tempo que não era o hoje, não é isso? Quantas às vezes acontece isso? Muitas vezes acontece isso no meu consultório, nos meus atendimentos online.
E aí você poderá implementar novos comportamentos, hábitos que estejam mais alinhados com as suas novas narrativas e crenças. Aí, aqui, nesse momento em que você age desse jeito, você adulteceu. Aí você é adulto. Percebe de que muitas vezes você ainda está nessa idade, que 70, 80, e você ainda é uma criança. Você não adulteceu porque você ainda está aprisionado nas historinhas. Isso é que é importante na evolução da conscientização de sua própria história, das suas histórias. Isso é grandeza de alma. Cada vez você evolui como ser humano aqui, né? Aliás, nós só viemos aqui para isso. Sexto passo, apoio. Então, é importante ter um apoio? Sim, claro que é. Ah, Selena, eu não estou dando conta de viver essa dor sozinha. Busca correndo um apoio. Apoio pode ser de um parente querido, pode ser de um amigo, né, que você confia, que você possa se abrir, que sabe que vai te ouvir, que não vai te levar para o buraco mais ainda, porque isso aqui é o problema. Ou um bom terapeuta, né, em que você possa confiar, abrir seu coração, ele pode te escutar e te mostrar com clareza algumas situações sobre você mesmo que possam te empoderar e não te colocar para baixo, né? E tem que buscar um bom terapeuta. É importante observar isso. Buscar apoio de amigos, familiares e profissionais que possam ajudar nesse processo de transformação, né? De autotransformação. Esses passos podem ajudar a transcender as histórias familiares e criar uma realidade mais alinhada com a sua verdadeira essência, né? Isso é que é muito importante nesse momento. Aliás, em todos os momentos da nossa vida. Mas você está presente no aqui e agora, que é o único momento que você vive na realidade, porque o passado já é história, o ontem já é história, e o amanhã ainda não voltou, ainda não chegou, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós podemos fazer projetos, criar vários sonhos, né? Que eles podem ser realizados, claro, mas nós não sabemos se eles vão se realizar. A única coisa que a gente sabe é que hoje eu estou aqui. E o que eu vou fazer de melhor para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Isso é que nos faz humanos, né? É a verdade, é a bondade, é a compreensão, né? Com o nosso ser e com os nossos semelhantes. Bem, meus queridos amigos de jornada, viver é o grande aprendizado, né? E se você precisar de mais detalhes ou ajuda com algo específico, eu estou aqui para ajudar a você a olhar para a sua história, através da cinesiologia quântica ou da constelação familiar sistêmica. É só marcar uma hora, tá bom? Eu espero que eu tenha aberto assim, ou clareado alguns sistemas para você, alguns passos importantes para essa autotransformação. E agora nós vamos para a nossa invocação de hoje, né? Alinhada com a energia daqueles que estão aqui presentes em nossa live hoje, né? Para começar, eu vou fazer a nossa invocação de abertura e depois eu vou sortear uma invocação para todos nós, tá? Antes disso, eu queria saber... Oi, Eliana, querida. Oi, Michele. Saudade de vocês. Quem mais entrou aqui? Jerusa, Luci, Simone, Deise, Nisha, Jane, Mariângela, Ivone. Nossa, quanta gente querida. Malu, Maradona, Cândida, Dora. Gente, olha só. Fico muito feliz que vocês estejam aqui, porque eu sei que live é uma coisa chata, ninguém quer assistir, mas como elas ficam gravadas, eu sempre digo que cada um dá aquilo que tem.
e eu passo para vocês alguns ensinamentos que eu aprendi nesses mais de 35 anos fazendo terapia em consultório. Então, o objetivo é passar conhecimento, né? E eles estão sendo, por enquanto, gratuitos, né? Eu estou preparando alguns cursos bem interessantes e gostaria de ter vocês alinhados comigo. Mas agora, vamos à nossa invocação. Então, vamos nos concentrar, respirar profundamente. Invocação de abertura. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal, aos mestres da grande fraternidade branca, que me concedam a luz da inspiração divina. Que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu. Que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. E que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, onde a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Agora eu vou... Só essa invocação de abertura já passa muito daquilo que foi dito hoje nessa live, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que sai para nós essa semana. Hoje é um dia muito importante. Aliás, é uma semana com grandes acontecimentos, né? Hoje é dia da cidade, do Rio de Janeiro. Hoje é o dia da posse de Trump nos Estados Unidos. E ele fez um belíssimo discurso. Eu quero parabenizar aos meus amigos e cidadãos americanos, porque a gente reza para que tudo que ele colocou seja feito. E é o que nós estamos precisando aqui também no Brasil, né? Paz, harmonia e respeito. Vamos lá. Equilíbrio pessoal, proteção número 1. A página é 41, tá? Oi, Beto, querido. Agora que eu vi que você tá aí, Beto Marques, querido. Proteção número 1, página 41. Bom, depois da nossa live de hoje, né? Que coloca o que é necessário para a gente transcender as histórias familiares, isso é uma das situações mais importantes. Boa noite, Beto. O equilíbrio pessoal é tudo que nós precisamos para nos reconectar e nos alinhar com a nossa essência divina. Estarmos numa faixa vibracional, não importa o que acontece ao redor. Não importa a sociedade, não importa o vizinho, não importa a política, não importa nada. Importa é o mundo que eu crio, a realidade que eu crio a partir de uma verdade interna. Porque essa verdade só eu vou viver. E o equilíbrio pessoal fala dessa forma. Faça-se a luz. Que Deus Pai guie meus passos, evitando que o mau uso de minhas vontades e desejos limitem a minha evolução na Terra. Que a minha evolução seja feita através da sabedoria dos mestres que iluminam meus atos e atitudes a partir de agora, transmutando-os para um ajuste interior maduro, fazendo com que eu integre alma, corpo e mente com os aspectos reais e cotidianos saudáveis. Peço o equilíbrio, o ancoramento da luz, a energia e o poder dos 4 elementos em meu chakra cardíaco, fortalecendo o amor em meu coração. Peço aos meus mestres pessoais o apoio e a ajuda necessários para alcançar a harmonia no meu trabalho, nos meus estudos, nas relações, nas emoções e comigo mesmo. Que eu possa centrar a minha mente e intenções
readquirindo a força e o poder de minha memória, focado no amor pessoal, ligado à sabedoria divina. Invoco a Deus Pai, que com a força da luz que me é ofertada, eu possa agora, neste momento, equilibrar e centrar corpo, mente, alma e espírito, estabilizando o meu emocional, mantendo o meu equilíbrio no dia a dia, para que eu possa, dessa forma, criar a harmonia, a segurança e a integração que me levam ao entusiasmo, à disposição diante da vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Muita gente me questiona, por que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha? Eu não conto, minha vontade não conta? Se você está ligada à sua sabedoria divina, que é o seu Senhor e a sua Senhora, porque nós temos uma polaridade masculina e feminina dentro de nós, todos nós, sem exceção, temos, é a nossa consciência maior, que tem duas visões de mundo diferentes. Eu já falei sobre isso em outras lives. Esse é o meu Senhor e a minha Senhora. É o meu Deus e a minha deusa que estão dentro de mim. E se eu estou ligada, conectada numa vibração fina com essa essência, que seja feita a sua vontade e não a minha, porque a minha é egóica. Ela acha e pensa que sabe, mas não sabe, porque nós não temos a menor ideia do que está por trás daquilo que a gente não vê. Eu espero que vocês tenham uma boa noite. Fico muito feliz que vocês estejam aqui e até segunda-feira. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, deixem por escrito que eu respondo, tá bom? Uma boa noite, obrigada a todos que estão aqui presentes.